A igreja, ela é constituída por famílias. Famílias se multiplicam. Desde o período que eu estou aqui, eu acho que eu apresentei mais 7 crianças. Ou seja, isso você vê a mão de Deus, a multiplicação de Deus no seio da família. Em Gênesis 1:27, a ideia principal de Deus na criação era a família. Antes da queda, na inocência do homem, na criação, porque Deus, ele se importou e se importa com a família. E diz a Bíblia que Gênesis 1:27, que criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança o criou. Homem e mulher os criou. E Deus as abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então a gente entende que Deus, ele constituiu o homem para viver em família. Deus, ele não constituiu o homem para viver só, isolado. Deus, ele constitui o homem para viver em família e glorificar o seu nome dentro da sua vontade, dentro dos seus princípios. Mas pós-queda, o homem perdeu essa essência, essa referência de família. O Salmo 127, a qual nós lemos esses 2 versículos, a qual eu queria tomar a sua atenção nesse momento, ele faz conexão com o Salmo 128. Ele é um memorial, ou seja, é um manual para a família cristã, que faz parte da família de Deus. Enquanto o Salmo 127, ele é uma proposta, é uma direção de Deus para a nossa família. O Salmo 128, ela é a aplicação, ela é o resultado daquilo que Deus quer para a minha e para a sua casa. O Salmo 127, no seu versículo 1, começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Interessante que o versículo 1, o salmista Salomão, ele diz: se o Senhor, ele está dizendo, se o Senhor não for o alicerce, não for a base da minha casa, não for a base da minha família, se o Senhor não for aquele que me orienta na construção do meu lar, o Senhor não quer participar, não quer ser consultado depois que estiver tudo pronto, não.
Ele quer participar da minha construção da minha casa. Ele quer participar da construção do teu lar. Ele quer participar da criação dos meus filhos, dos teus filhos. Como nós lemos lá em Deuteronômio capítulo de número 6, os netos não atingem somente filhos, mas netos, atinge filhos, esposa, netos, toda a nossa descendência. Oh, glória. Ele não está dizendo no primeiro versículo sobre parede, sobre telhado. O que ele está tratando aqui é sobre família, é sobre ambiente, sobre relacionamento, convivência, educação, criação. Esse salmo, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu não quero interferir da forma que você cria os seus filhos, da forma que você está construindo a sua casa. Você que ainda não tem filhos, mas vai ter. Você que ainda está pensando em construir e vai construir. Não, eu tenho a intenção de minar o seu direcionamento para a sua família. Mas a minha intenção nesse momento, eu vou ser bem claro, é o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para a minha família. Qual é a direção bíblica para a família? É isso que eu quero expor para vocês nesta noite. Oh, Ramana, Soramancho. Uma casa, ela pode ser grande e confortável e estar vazia da presença de Deus. Porque existe sempre a possibilidade de uma casa ser organizada em todos os sentidos financeiramente, mas ser desorganizada espiritualmente falando. É possível planejar o futuro profissional e não planejar o futuro da família no âmbito espiritual e moral. É isso que o Salomão está tratando. Aí ele continua: em vão trabalham os que edificam. Perceba no versículo 2, fica com a sua Bíblia aberta, por favor. Perceba no versículo 2 que ele vai dizer, além de ele dizer uma palavra forte: em vão vigia a sentinela, aquele que não faz de Deus o alicerce, aquele que direciona, aquele que protege, aquele que guarda. Ele vai dizer: inútil vos será levantar cedo, de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Perceba uma coisa, o texto não diz, o versículo não diz que eles não trabalhavam. O texto não diz, versículo 2 não diz que eles eram preguiçosos. O texto não diz que eles eram desmotivados a conquistar. O problema aqui, porque o texto também não diz que eles não se esforçavam, acordavam cedo, dormiam tarde. O problema aqui não é o acordar cedo, dormir tarde, comer o pão do trabalho, o pão de dor, o pão do seu suor. Isso o trabalho dignifica o homem. O salmista Salomão está dizendo: vocês não são preguiçosos. Mas se Deus não for aquele que edifica, que direciona o teu lar, a tua casa, vocês estão trabalhando em vão. Em vão, esta expressão é prezada, não é ausência de trabalho.
é a ausência de Deus no trabalho. Ou seja, você pode construir muita coisa na vida e Deus não fazer parte da vida, da sua vida. Quando o esforço humano substitui a dependência de Deus, a casa começa a sofrer as consequências. A casa construída só na força humana, ela vira peso emocional, preocupações demasiadas, nos leva à ansiedade, nos leva até a depressão. Vocês estão aí? A construção sem Deus se torna em cansaço, medo, preocupação. Já viu aquelas pessoas que constroem impérios, mas não consegue, não tem o livre acesso de sair, do ir e vir? O medo é constante, o sequestro, o assalto. Não é errado a gente construir e prosperar, mas Deus está dizendo: eu quero participar dessa construção. Eu não quero participar só depois, mas eu quero estar antes, eu quero estar junto. A construção sem Deus, em Deus, nos traz paz, nos traz segurança. Eu quero falar uma coisa. Deus, Ele não é avô de nossos filhos. Deus não é avô do meu filho, do seu filho. O salmista, ele muda. Ele sai de um assunto, e quando ele entra no versículo de número 3, ele deixa de falar sobre construção, da sua presença, do alicerce que ele é. Ele muda, ele começa a falar agora de filhos no versículo 3. Ele está dizendo que os filhos, eu volto a repetir, Deus não é avô do meu filho nem do teu. O salmista está dizendo: a responsabilidade de criação, de educação, de orientação espiritual é minha e tua. É dos pais. A construção do caráter dos nossos filhos não é a preocupação de Deus, é tua. Ele não é avô, Ele é criador. A responsabilidade de ensinar é minha e a sua. E existem situações nos nossos lares, porque o tema desse mês de julho é enfrentando os gigantes no seio familiar, enfrentando as dificuldades no seio familiar. Porque quando a gente não se preocupa na construção do caráter de nossos filhos, a gente está sujeito, entre aspas, até perdê-los. 90% dos jovens cristãos que começam a participar, a conquistar através de uma faculdade, 90% deles, quando ingressam, eles acabam se desviando.
Por quê? Porque eles não tiveram construção espiritual e moral. Não é simplesmente dizer, ensinar o certo e errado, isso é obrigação nossa. A Bíblia diz que o temor ao Senhor, o temor, é o princípio da sabedoria. Eu vou falar. Eu preciso falar. Não se escandalizem no que eu vou falar. Eu faço Uber para agregar na minha renda. E no meu carro entra mulher, entra homem, entra negro, branco, tudo. É meu trabalho. Mas eu tenho um propósito com Deus. Eu faço do meu trabalho o meu campo missionário. Eu tenho folhetos, eu tenho livros, eu tenho revistas para crianças dentro do carro. E eu não perco a oportunidade. Certa vez eu fui atender uma chamada na universidade, que estava tendo uma festa, era o final de festa. Inclusive o pastor João Marcos também estava trabalhando comigo nesse dia. E eu atendi uma jovem. Oh meu Deus. Idade da minha filha. E ela entrou no meu carro, eu falei com a minha esposa a esse respeito. Ela começou a chorar dentro do carro, peguei ela chorando. Chorando dentro do carro. Aí eu pensei comigo, Espírito de Deus, me deu uma palavra de consolo para essa jovem. Aí eu perguntei o que havia acontecido. Oh meu irmão. E ela me relatando, não se escandalize, ela relatando que ela foi nessa festa, final de ano, formatura, sei lá o que era. E tinha um jovem lá que ela gostava muito dele. Ela tomou umas, ele tomou outras. E num determinado lugar dessa festa, num compartimento daquela universidade, ele fez coisas àquela jovem que ela não queria ter feito, mas ela fez porque estava sob efeito de álcool. E ele também. E depois que eles fizeram tudo aquilo, ela simplesmente ouviu o seguinte dele: sai da minha vida. Olha o que ele fala: eu apenas te usei. Olha o ponto que chega uma família que não tem Deus como alicerce, que não tem Deus construindo as bases espirituais. Deixei ela na casa dela. Interessante que mora perto da minha casa. Ela fala: moço, deixa eu parar de chorar aqui. Obrigado pelas palavras, mas eu não posso entrar na minha casa chorando. Eu estou me sentindo suja, eu estou me sentindo nojento, eu estou me sentindo podre. Uma jovem. As consequências de uma casa onde Deus não é o alicerce, aonde os padrões morais, espirituais, o cristianismo não faz parte. O salmista diz:
Os filhos são herança do Senhor. Quando eu leio quando os filhos são heranças do Senhor, eu entendo que se eles são herança é porque eles pertencem não a mim, a Deus. Se foi Deus que me deu, me abençoou com filhos como herança, a responsabilidade de construir a vida dele é minha, não é de Deus. Ele confiou em mim, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Filhos, netos, a responsabilidade é minha, é tua. Vocês estão aí? Ele não diz, o salmista não diz que os filhos são apenas bênção, uma bênção, que são bênção mesmo, mas ele diz algo mais profundo: os filhos são herança do Senhor. Herança é algo que antes de ser meu, uma herança, quando você recebe uma herança, você está recebendo algo por herança, que antes de ser seu, pertencia a outra pessoa. É isso que Salomão está dizendo. Os filhos que você recebeu por herança, eles pertenciam a Deus. Deus, ele deu por herança. Agora a responsabilidade de cuidar, de criar, de educar, de construir é sua, é minha. A pergunta é: de que forma nós estamos construindo? Nós sabemos que os filhos, eles são reflexo dos pais. Sim ou não? Pode ver a menininha. Ela põe o sapato da mãe, pega a roupa da mãe, pequenininha ainda, mas vai lá e pega a roupa da mãe, pega o cinto da mãe. Não é isso? Aí ela pega lá a maquiagem da mãe, passa a maquiagem da mãe. Por quê? Porque ela é reflexo da mãe. O que a mãe faz, ela vai fazer. O menininho, ele vai lá, ele vê o pai, pega o gel do pai, passa o gelzinho. Ele vai lá, pega o pressor barba do pai, faz aquela, ensaboa todo o seu rosto, põe o sapato do pai, lá a gravata do pai. Lá em São Paulo, na igreja que nós éramos, tinha o Samuelzinho. Ele falou: vou cortar o cabelo, para a mãe pedia, né? Corta o meu cabelo igual do pastor. Aí ele vinha de terninho para a igreja, de palitozinho, gravatinha, às vezes ia com gravatinha borboleta, gravatinha assim, todo bonitinho. O pai era o mesmo perfil. Então, quer dizer, eles observam, obedecem mais pelas nossas ações do que muitas vezes pelas nossas palavras. Por isso que a construção do caráter familiar, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Ele precisa me copiar, querer ser igual a mãe, a menina, e o menininho igual ao pai. Hoje nós vemos nas redes sociais uma criança de 6, 7 anos requebrando, dançando funk.
Aí eles acham bonitinho, acham engraçadinho. Olha que gracinha, olha que bonitinho. Mas quando eles veem uma criança recitando versículos bíblicos, ou brincando de pregador, hoje eu vou ser o pregador, reúne as crianças, a família cristã se reúne, hoje eu vou ser pregador, você vai ser a cantora, você vai ser a regente. A filha da Rose fala que ela quer ser igual a minha esposa. Aí quando uma criança, ela está ali recitando versículos bíblicos, está brincando de ser o pregador, a cantora, aí eles acham que está forçando a barra, deixa a criança ser criança. Não é isso? Requebrando, dançando funk, oh que gracinha. Mas quando está lá de palitozinho, o filho do Natanael, o filho do Natanael, ele fala que ele é o pastor da igreja, de palitozinho, gravatinha. Eu sou o pastor daqui, ele fala quando eu vou lá. É natural dele. Por quê? O reflexo do pai. Ele vê no pai, ele quer ser igual ao pai. A mesma coisa as menininhas, elas querem ser igual à mãe. Isso é lindo. Isso é construir. É ter Deus como alicerce. Eu sou filho de pais separados. Eu não tive instrução, alguém que construísse o meu caráter cristão. O que eu aprendi com aqueles que me criaram, meus tios: não rouba, não pega o que é seu, se pegar emprestado devolva. Isso é o mínimo. Mas quando a família estava reunida, bebedeira, cachaça, aí você ia lá, pegava a sua chupeta, molhava no copo de cerveja e dava para você provar. Isso é engraçado para eles. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que quando eu era criança, quando a minha mãe largava a gente com qualquer um e me deixava lá na zona sul de São Paulo com uma tia ruim, que batia, que devia ter demônio até no cabelo dela, e brigava, colocava a gente em cima do guarda-roupa, e a criança chora. Eu louvo a Deus que tinha uma vizinha crente, e a vizinha via a mim desesperado, chorando. Ela ia lá e falava: deixa ele comigo, deixa ele ficar aqui, eu dou o café para ele de manhã, eu dou o almoço, eu dou a jantinha dele. Aí quando foi à noitinha, na hora de dormir, ele vai lá para a senhora. Pode ser? Pode. Aí assim foi. As minhas irmãs falam que ela intensificava as orações: Senhor, tenha bondade com esse menino. Ele não tem referência familiar, mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, imagina. E apesar de não ter ninguém construindo o meu caráter, apesar de ser criado numa família até boa, mas não me ensinou os princípios bíblicos. Para eles você tem que ser predador, o homem para eles tem que ser cheio de mulher. Para eles sinônimo de macho, de ser macho, é ter várias namoradas. Se você não tem, o fulano não gosta de mulher. Chacota.
Mas eu louvo a Deus que não me faltou nada. E no momento certo, na data certa, na hora certa, Deus atendeu a oração daquela mulher. Quando eu conheci a minha esposa, eu conheci o Evangelho. Eu fui me apresentado o Evangelho. E a partir dali, eu comecei a construir a minha vida, a minha espiritualidade, moral, a moral das minhas filhas, da minha casa. Eu comecei a construir a minha casa em cima do precioso alicerce que é Deus. Bondade, misericórdia, porque teve alguém que orou. Os filhos são nosso reflexo. Eu costumo dizer que eles são um pedacinho da gente, com vontade própria. Não é isso? Eles aprendem mais com as nossas ações do que com a nossa fala. A escola, eles aprendem matemática, física, coisas seculares a respeito de ciências. Mas hoje eles querem educar os nossos filhos. Minha filha estuda num colégio que eu não sei qual é o motivo deles falar de Deus. Se ela está ali para aprender matemática, física, equações, português, isso, aquilo, ele tem que falar de Deus. Que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus não sei o que, que Deus não sei o que lá. Se os nossos filhos não tiverem em construção, um alicerce bíblico, porque às vezes a cabeça deles não é igual à nossa. Eles estão em formação ainda. Eles acabam concordando com tudo aquilo que está sendo falado. Porque o professor, ele está no nível de autoridade. O nível de respeito. E quando ela me falava que o professor questionou isso, falou aquilo, meu irmão dava vontade de ir na escola. A escola, eles aprendem o que tem que ser aprendido. Em casa, o começo da construção desse alicerce é em casa. O começo de uma construção familiar começa dentro de casa. Moisés, escrevendo o Deuteronômio, capítulo de número 6, ele estava escrevendo para uma nova geração de crente, quando ele estava tratando sobre obediência, sobre os estatutos, sobre mandamentos. Ele fala: olha, guarda essa palavra, e essa palavra você precisa ensinar na sua mesa, sentado com teus filhos, ao se levantar, ao se deitar, ao andar pelo caminho. Você ensina, você fala, você explica. Ou seja, construa o alicerce da sua casa, porque se você não construir, o mundo vai construir. Ele vai distorcer aquilo que Deus tem para nós. Os filhos são herança do Senhor. Ou seja, Deus não é avô do meu filho, das minhas filhas. Deus não é avô dos teus filhos. A herança é tua, a responsabilidade é minha, é sua, de construir o caráter dos nossos filhos. Em casa, a primeira escola, sentado, fazendo culto no lar, fazendo os devocionais, orando junto, é em casa. A primeira sala de aula tem que ser a nossa casa. Educação, princípios morais, espirituais,
aprendem em casa. Educação é em casa. Aprendizado é na escola. E a igreja? E a igreja? A responsabilidade do ensino moral e espiritual é nossa, paz. E se o filho não me ver, não me leve a mal, não se escandalizem, é culto da família, nós estamos falando de construção. Não sou eu que digo, é o salmista que está escrevendo. É a palavra inerrante, palavra de Deus que nos ensina. De que forma nós estamos construindo a nossa casa, o caráter, os princípios morais, espirituais dos nossos filhos? Se o filho não me ver, nós falamos que os filhos aprendem mais com ações do que com palavras. Se o filho não me ver orando, ele não vai se importar em orar. Se o filho não me vê orando, não me vê agradecendo a Deus, não me vê louvando em todo o tempo a Deus, agradecendo em todo o tempo, consagrando o meu dia, consagrando meus princípios, consagrando a minha fala, consagrando meus pensamentos a Deus. Se o filho não vê um pai, uma mãe orando, ele não vai orar. Se um filho não ver em mim o desejo de buscar ao Senhor, o desejo de estar na igreja, ele não terá o desejo de estar na igreja. Se eu ensinar o meu filho que a igreja é lugar de refúgio, igreja é lugar de instrução, a igreja é uma extensão da tua casa. Se eu não instruir o meu filho que ele precisa ir para a escola dominical, ele precisa forjar o seu caráter na palavra de Deus, ele precisa gostar desse ambiente. Como ele vai gostar se eu não gosto? Se eu não vou? De que forma estamos construindo o caráter da nossa casa? Se o filho não vê em mim esse desejo de igreja, o desejo de buscar instrução, ele não vai querer também. Se eu não faço o caso de tomar ceia, de estar na ceia, de declarar o meu amor, fazer uma reflexão minha no culto de ceia, se eu não tenho essa preocupação, os meus filhos também não irão ter. Eu preciso falar isso. A igreja é uma extensão de um lar cristão. Vou falar algo aqui. Um dia um pai me ligou e disse assim: olha, a sua ovelha, minha ovelha, a sua ovelha está fazendo isso, fazendo aquilo, está ouvindo funk, as madrugadas naquilo outro, sai, não dá satisfação. Eu falei: calma lá, meu irmão, calma lá. A igreja é uma extensão da tua casa. Se você não tem autoridade para proibir o que entra, o que sai da tua casa, meu irmão, não vem colocar a culpa na igreja não. Porque os filhos são herança do Senhor. A responsabilidade é sua, Elielso. A responsabilidade é minha de criar os meus filhos. Agora, se as minhas ações não conseguem forjar o caráter do meu filho,
eu preciso rever algumas questões. O responsável por saber o que deve entrar e sair é tua. Provérbios 22:5 vai dizer: espinhos e laços há no caminho do perverso, que guarda a tua alma, retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer, ela não se desviará deles. Versículo 4, eu vou terminar. Ele fala: como flechas na mão do valente, ou seja, como flechas na mão do arqueiro, assim é os filhos da mocidade. Salomão está ensinando. O arqueiro, antes de ele lançar a sua flecha, ele não pega qualquer pedaço de madeira, não. Ele não pega qualquer pedaço de madeira, põe lá, não. A flecha, ela tem uma preparação. Ela passa por um preparo. Ela passa no prumo. Ela precisa estar equilibrada. Os pesos precisam ser certinhos, porque o destino é um alvo. Não é de qualquer forma. E o salmista continua: os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Salomão está ensinando. Aljava era aquela malinha que eles colocam aqui atrás das costas, que o arqueiro usava, e as flechas ficavam lá. Eles não faziam a flecha, confeccionavam a flecha, construía a flecha para deixar no padrão, porque eles precisavam ter certeza que iriam alcançar um alvo. Ele colocava na sua aljava, e no momento certo ele vinha. O salmista está falando, está nos ensinando, Deus está nos ensinando, que há um tempo certo para você lançar a sua flecha. Enquanto não for o tempo certo, continue construindo a sua casa, construindo, alicerçando a sua casa. Tem ações de que eles vão te imitar, o reflexo. Minha mãe é igrejeira, eu também vou. Meu pai é igrejeiro, eu também vou. Minha mãe é de oração, eu também vou orar. O reflexo seu reflete nos teus filhos. Da forma como eu lido com a cruz, isso inclui salvação, meu irmão. O negócio é muito sério. Inclui a construção do caráter, inclui salvação. Quantos filhos de crentes são desviados? Quantos filhos de crentes estão lá na Fundação Casa FEBEM em São Paulo? A autoridade na tua casa é tua, não é dele, não é minha, não é da minha filha, é minha, é da minha esposa. Como flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade. Nós temos que preparar os nossos filhos para encarar uma realidade, pois estamos no mundo e precisamos ensiná-los, buscar formação acadêmica sem perder os princípios. A primeira coisa que a gente deveria fazer com os nossos filhos, a oração que nós deveríamos fazer, antes de qualquer formação acadêmica: meu filho vai ser médico, meu filho vai ser psiquiatra, psicólogo, engenheiro, isso, aquilo. Mas a primeira oração que a gente deve fazer, ele pode ser o que ele quiser, mas a primeira oração: que o meu filho, a minha filha seja um homem e uma mulher de Deus, porque isso é o princípio de todas as coisas. Esse é o princípio do sucesso.
família moderna sem temor a Deus, o casamento é uma escravidão legalizada. Não posso fazer nada, não posso ir para lugar nenhum mais, não posso mais agora, não posso mais chegar de madrugada, não posso mais chegar tarde. Para a família moderna, o casamento é uma escravidão legalizada. Realizações, desejos, sexo desenfreado, drogas, bebidices, baladas, inversões de valores. Eu vou terminar o Salmo 128, versículo 1. De tudo isso que eu falei hoje, que foi exposto aqui. Você está aí, irmão? A minha intenção é que você seja confrontado por essa palavra. Porque eu acredito no evangelho que confronta. O evangelho que não confronta não traz mudança, não faz eu refletir. Ei, se eu estou aqui hoje, porque eu aprendi uma coisa com a palavra de Deus, em outras palavras, mas o que eu escutava lá em São Paulo na minha conversão: toma vergonha na tua cara. Eu precisava tomar vergonha na minha cara. Era eu. Era eu que precisava mudar. O evangelho não tem que se enquadrar a mim, eu preciso me enquadrar à palavra de Deus. O Salmo 128, versículo 1 é a aplicação e o resultado de uma família projetada por Deus. Salomão escreve: bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus não é medo, é respeito, é tê-lo como alicerce, aquele que nos direciona, nos guarda e nos livra. Que Deus os abençoe. Glória a Jesus. Mesmo sendo uma palavra de família, irmãos, a gente fazer o convite, né? Se tiver alguém aqui que gostaria de